Gato Galáctico. Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu já fui quase campeão de uma competição de surf. Pessoal, a Disney me convidou pra contar uma história baseada em Juacas, que é uma nova série de surf muito legal que tá estreando no Disney Channel. E como eu surfava na minha infância e tenho várias histórias sobre isso, eu decidi aceitar o convite. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje, a história de como eu quase fui campeão de surf. E foi mais ou menos assim. Tava eu com meus 13 anos, eu tava super feliz aproveitando minhas férias de verão. E naquela época, a única coisa que eu fazia era surfar. Acordava, ia surfar, voltava pra casa e dormia. Acordava, ia surfar, voltava pra casa. Ah, vocês entenderam. E nessa época eu tava tão vidrado no esporte que eu queria aprender tudo muito rápido. Porque eu queria ficar bom logo e fazer o que os profissionais de surf faziam na TV. Então, todo dia eu tava buscando um desafio novo. Até que uma vez eu tava caminhando na rua e vi um cartaz: Campeonato Regional de Surf no Litoral Gaúcho. Bah, mas campeonatão de surf, hein, tchê? Legal, vai ter um campeonato de surf aqui. E amanhã já eu vou ter que participar. Daí eu fui dormir nesse dia pensando muito naquilo. Como é que será que vai ser o campeonato? Contra quem eu vou competir? Será que eu vou ganhar? Só tem uma maneira de descobrir. E eu acordei no dia seguinte, peguei minha prancha, me arrumei, tomei um café da manhã poderoso e fui pra competição. E chegando lá me deram um colete branco. E eu não sei se vocês sabem, mas em todas as competições de surf nos dão um colete de uma determinada cor. Assim fica muito mais fácil dos juízes só verem a cor do nosso colete pra poderem analisar nossa performance. Interessante, né? E nesse campeonato estavam competindo pessoas de todas as idades. Só que a competição é dividida por categorias, baseado na idade de cada surfista. E como eu tinha 13 anos na época, a minha categoria era juvenil. Porém, nessa categoria só tinham 3 pessoas inscritas, incluindo eu. 3 pessoas? Bom, pelo menos eu tenho certeza que eu vou levar pra casa uma medalha de bronze. Mas eu quero ouro! A meta era ouro. Eu queria ficar em primeiro. Eu precisava disso, eu tava muito determinado. E já era hora de começar a competição. Agora é pra valer. Daí, eu e os outros competidores entramos no mar. Bateria começando. E começou a bateria e eu tava motivadaço, mas eu confesso que eu tava um pouco nervoso também, porque eu não sabia se aqueles outros competidores eram bons ou não. Um deles parecia mais nervoso do que eu, mas o outro, meu Deus, esse cara parecia muito bom. E eu achei muito curioso um detalhe desse competidor. Ele entrou no mar sem o leste da prancha. E pra quem não sabe, leste é aquela cordinha que conecta o seu tornozelo com a prancha. Ela fica sempre conectada a você. E falando sério, entrar no mar, numa competição sem o leste da prancha, só pode significar duas coisas. Ou ele é muito estúpido e esqueceu, ou 2, ele é tão bom que ele não precisa disso. E infelizmente pra mim, era a segunda opção. Deus, o que é isso? Esse cara é muito bom! É, eu acho que eu não vou mais tirar primeiro. Mas eu vou tentar. Eu vou dar meu melhor. Daí eu peguei minha primeira onda e eu acabei mandando muito bem. Eu comecei muito melhor do que eu esperava e eu tinha certeza que isso ia me dar uma boa pontuação. Daí eu fiquei muito confiante e eu queria pegar logo a minha segunda onda. Mas essa segunda onda tava meio estranha, tava toda mexida e torta e tava prestes a quebrar. E minha adrenalina era tanta que eu acabei pegando mesmo assim. E esse foi o meu maior erro. Eu caí da prancha. Tipo, cair da prancha tudo bem, ainda dá pra pegá-la de volta e continuar a competição. O grande problema foi que essa onda foi tão forte que arrebentou o meu leste. E minha prancha foi embora pra beira do mar. E eu fiquei ali. Ah não, agora já era, o que eu vou fazer? Isso vai me fazer perder um tempão. Mas eu não desisti, saí nadando que nem louco em direção à minha prancha. Nadei, até alcançar ela. Ah, consegui, ainda dá tempo, vamos! Fim da bateria. Não! Foi assim que eu perdi a competição. E falando sério, por mais que tenha dado tudo errado, eu fiquei feliz porque eu continuei tentando e ainda assim fiquei em segundo lugar. O que importa é continuar sempre tentando e nunca desistir. Só vai. Oi,
Pessoal, um pequeno aviso antes de começar. A história que eu vou contar a seguir são relatos de loucuras que eu fazia no shopping. E algumas dessas loucuras são realmente arriscadas, então eu tô aqui pra avisar pra nunca repetirem nada do que eu fiz nessa história, porque pode dar muito problema pra você, assim como deu problema pra mim. E como eu sinto que eu tenho uma responsabilidade imensa com vocês, porque muitos de vocês me olham como uma inspiração, porém, quando eu conto essas histórias, eu não quero ser visto como uma inspiração, mas sim como um personagem. Eu tô aqui pra entreter vocês. Não repitam nada disso, ok? Mas agora, com isso avisado, vamos começar! Ei, fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu já fiz muita loucura em shopping center. Quem de vocês aí não ama em shopping center, hã? Eu amo! Eu amo muito! E a história que eu vou contar agora são as coisas mais loucas que eu já consegui fazer dentro dos shoppings. E foi mais ou menos assim. Olha, durante a minha infância e adolescência eu tive muita sorte porque eu morava do lado de um shopping center, o chamado Praia de Belas, em Porto Alegre. E como eu morava ali do lado, todo dia quando eu saía da escola, eu costumava passar as tardes ali no PDB. E esse shopping era meu favorito porque eu conhecia ele todo. Não tinha 1 centímetro de lá que eu não conhecia. E uma das primeiras loucuradas que eu costumava fazer com meus amigos era na escada rolante. Quem aí nunca tentou subir a escada rolante que tava descendo, hã? Que atire a primeira pedra! Não, mas é sério. Eu e meus amigos levamos esse esporte pra outro nível. Era a corrida de quem subia mais rápido as escadas rolantes que estavam descendo. Ficava eu e um amigo lá embaixo na escada rolante, enquanto outro amigo tava lá em cima medindo o tempo que a gente ia fazer. Daí a gente dava a largada e tinha que subir o mais rápido possível. Às vezes a gente até trombava com pessoas, meu, pelo amor de Deus, meu, para de fazer merda! Mas adivinhem, pessoal, quem sempre ganhava essas corridas? Mas ainda no tópico escada rolante. Uma vez, pessoal, eu descobri um bug. E esse bug era uma coisa bizarra, porque eu conseguia apagar as escadas rolantes somente com o meu pé. É, com esse pé aqui, ó. Sujo? Não, tá limpo. Tá, pessoal, eu vou contar pra vocês, mas vocês têm que me prometer que vocês nunca vão fazer isso, porque, sério, é perigoso, vocês podem trancar o pé na escada rolante. E eu não quero nenhum de vocês se machucando, especialmente não quero vocês fazendo porcaria, porque quem faz porcaria sou eu. Vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu. Beleza? Esse truque só funcionava nas escadas rolantes que estavam descendo. Eu descobri que se eu tivesse descendo a escada rolante, bastava eu colocar o pé embaixo do degrau e empurrar pra cima, que quando a escada rolante chegava no final, ela parava. Você sabe por que funciona assim? Esse mecanismo da escada rolante de parar é pra evitar que alguém prenda o pé na escada rolante. Pode cortar, pode machucar, pode ser sugado pra baixo. Meu, pode acontecer coisas horríveis. Ou seja, isso é feito pra nossa segurança, então não faça! Mas obviamente, quando eu era adolescente, eu fazia essas besteiras. E eu fazia muito essas besteiras. No momento que eu tava descendo a escada rolante... Daí todo mundo que tava na escada tinha que descer a pé. Ai, que droga mesmo. Como é que essas coisas estão sempre pagando? Maldita escada rolante! Conveniente. Eles nem sabem que fui eu. Ah, olha a minha mentalidade como era. Que coisa mais estúpida. Mas vocês sabem quando eu finalmente percebi que isso que eu tava fazendo era errado? Foi num dia que eu tava na escada rolante sozinho e eu decidi apagá-la de novo. Daí eu tava lá, descendo, na boa, coloquei o pé embaixo do degrau e... Legal. Daí eu saí da escada rolante, pessoal, e olhei pra cima. E lá no primeiro degrau tava uma mãe com o filho nenê no colo e ela teve que descer toda a escada a pé. E foi aí que eu nunca mais apaguei a escada rolante. Me senti legitimamente mal. Nossa, sério, eu estraguei o dia daquelas pessoas. Era uma mãe com o filho no colo. Isso não é legal, pessoal. Estragar o dia dos outros não é legal. Mas tinha outro lugar que eu passava muito tempo dentro do shopping, que era o fliperama. Não tinha nada melhor do que ir lá, jogar nas máquinas de dança, jogar nas máquinas de tiro e só sair de lá quando acabava o dinheiro. Mas pra quem vivia no shopping como eu, já tinha descoberto uma maneira de jogar de graça, né? Pois é. Eu tinha descoberto 2 maneiras de jogar de graça. A primeira dessas maneiras foi porque eu dei muita sorte. Mas um amigo meu tinha uma chave que era do portão da casa dele, que, por coincidência, era a mesma chave que abria todos os fliperama. É sério, eu sei que é difícil de acreditar, mas confia em mim, tô falando a real. Então a gente tinha que ficar bem escondido lá no flipper e falar: meu, qual é a máquina que a gente vai ir agora? Bora dançar na Pump? Bora. Daí a gente chegava lá na Pump, pegava a chave do meu amigo, abria aquela escotilha, daí a gente apertava nos botões que tinha lá dentro, lá, colocava mais de 20 vidas no jogo, fechava a escotilha e ficava a tarde inteira jogando.
Que maloqueiro! E tinha outra maneira que a gente fazia pra jogar de graça. Geralmente tinham festas de criança naquele fliperama. Então todas as crianças que eram convidadas ganhavam um saquinho de fichinhas douradas, tipo fichinha de aniversário. Só que algumas crianças eram meio burra e elas não sabiam colocar a ficha nos videogames. E acabavam deixando tipo a ficha travada ali no lugar da moeda e não conseguiam colocar. Ou então deixavam cair o saco, espalhavam moeda por todo o chão. Era uma alegria. Pelo menos pra mim, né? Mas era sempre assim, sempre que tinha festinha de criança naquele fliperama, ia eu e meus amigos, ficava catando as fichinhas do chão, as fichinhas que estavam na máquina, pra ficar jogando a tarde inteira. A gente ficava jogando literalmente o dia inteiro. Era isso que acontecia. Era moeda infinita, mares de ficha, tava chovendo ficha. Ah, muito bom. Saudades daquele flipper. Pena que ele faliu. Por minha causa. Mas pessoal, a loucura que eu vou contar pra vocês agora foi a loucura mais grave que eu já fiz num shopping. E uma das mais loucas que eu já fiz na minha vida também. Essa aí não tem graça, pessoal. Eu nem costumo contar essa história pros meus amigos porque eu tenho um pouco de vergonha de mim mesmo. Mas como eu tô na internet pra me expor e pra falar pra vocês pra nunca fazerem isso, eu vou contar agora. Bom, vocês sabem quando tem aqueles brinquedos gigantes nos shoppings? Tipo piscina de bolinha gigante, camas elásticas, esse tipo de coisa? Pois é, o meu shopping favorito decidiu fazer um colchão inflável gigante da Era do Gelo, porque tava saindo um dos filmes na época, então era um evento promocional. Legal, né? Não. Sabe por quê? Porque colocaram esse colchão embaixo da escada rolante. Daí vocês devem estar se perguntando, tá, Ronaldo, mas o que que tem? É um colchão inflável gigante. E daí? Pessoal, acho que eu já expliquei pra vocês que quando adolescente eu era meio estúpido demais, né? Então no momento que o shopping colocou um colchão inflável gigante embaixo da escada rolante, pra mim naquela época era tipo um convite. Um convite pra pular. Ai, ai, ai. E foi o que eu fiz. Eu fiquei semanas me preparando, sempre olhando pra aquele colchão pensando, meu, um dia eu vou pular. Vocês estão vendo aquele colchão ali? Vou pular. Tu é louco, Ronaldo? Não, olha, eu vou pular. Eu, hein? E eu subi na escada rolante e quando quase ninguém tava olhando, eu pulei de cima da escada rolante pro colchão. Jerônimo! Aê! Era do Gelo! Eu nunca mais fiz nada parecido na minha vida. Primeiramente porque não tem nenhum motivo. Segundamente, o que minha mãe ia achar se ela soubesse que eu fiz isso? Por sinal, mãe, desculpa, eu fiz isso. Tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês, que é sobre o dia em que quase morri. Foi mais ou menos assim. Imagina a cena. Tava eu, criança, de boas, na praia. Ei, peraí. Eu não tava de sunga, eu tava de calção. Sunga. Quem é que usa sunga? E tava num daqueles dias em que nada podia dar errado. Tinha sol, céu azul, mar, céu azul, picolé. Daí eu tava bem feliz comendo picolé sentado na areia. E tava na melhor parte, sabe quando tá no final do picolé e todo o gosto concentrou naquele finalzinho? Daí você lambe aquilo e tem tanto sabor, é tão bom, é tão gostoso, é tão bom! Depois disso eu decidi entrar no mar. Parei bem na beiradinha, respirei fundo e encostei o pé na água. Pim! Ronaldo! Era minha mãe. Não vai pro fundo, hein? Não, mãe, não se preocupe, eu vou ficar só no rasinho. Daí eu dei outro passo. Ronaldo! Já tá muito fundo! Volta! Não, mãe, foi só um passo. Daí eu dei mais um passo e olhei pra trás. Ok. Ronaldo! Não, mãe, eu não vou pro fundo, eu juro! Né? Mas é óbvio que eu tava mentindo pra minha mãe. Eu queria ir pro fundo, onde não tem onda, pra ficar lá boiando e sendo feliz. E foi o que eu fiz. Enfim, tava super divertido, eu tava boiando no meio do mar. Até que algo aconteceu. O mar começou a puxar mais forte. E quando eu menos percebi, eu não dava mais pé. E eu tentei nadar pra sair dali, mas eu não conseguia. Eu tava num buraco. E eu comecei a me desesperar e nadar e bater braço e bater perna. E eu, meu Deus, não consigo sair daqui, o que tá acontecendo? Daí eu realmente não sabia o que fazer. E eu acabei afundando. E nesse momento eu pensei, bom, acho que é isso, né? É uma pena. Falou! Daí, do nada, duas mãos me agarraram pela axila e me ergueram. Um cara me salvou. E não era um cara, era o cara. Tá, tipo, ele não era bem assim, mas sei lá, é assim que eu lembro dele. E o cara era muito alto. Quando ele me ergueu, parecia que eu não parava mais de subir. Tipo, oh meu Deus, o que tá me segurando? É um titã, é um gigante, o que é isso? É um colosso? Mas não, era só o cara.
e o cara me tirou dali e me colocou na praia. Daí eu olhei pra cima e falei, obrigado, tio. E ele falou, piada de merda. Que cara legal! E ele ainda me xingou pra eu aprender a lição. Que cara épico, meu Deus. Cara, eu não sei quem você é. Eu só sei de uma coisa. Você é o cara. Eu espero que tudo de bom aconteça na sua vida pra sempre. Pra sempre! E bom, graças a Deus a minha mãe não viu isso acontecer. Então eu só fiquei quietinho, não falei nada e sentei onde tava meu palitinho de picolé. Ah, por sinal, eu tava de sunga esse tempo todo. Tchau! Tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês, que é sobre como eu destruí a Páscoa. E foi mais ou menos assim. Tava eu com meus 9 anos de idade, tinha acabado de lançar Pokémon e eu tava muito feliz da vida. Articuno Jinx, Nidorina Beedrill, Hunter, Squirtle, Chance Pokémon! Yeah! Até que a minha mãe entra no quarto. Ronaldo! Próximo fim de semana é Páscoa! É sério? Ué, mas a gente tá em março. Ano passado foi em abril. Sim, mas esse ano é em março. Eu tô muito confuso, mãe. E a gente vai passar o dia na Chocofest. Chocofest! Pra quem não sabe, Chocofest é a festa do chocolate que acontece na Serra Gaúcha. E é a melhor época, a cidade fica toda decorada, cheio de coelho de pelúcia na rua, pessoas fantasiadas e muito, mas muito chocolate. Daí chegou o dia, eu tava todo animado, coloquei orelhinha, fiz bigodinho de coelho, peguei minha Pokémon Clube e a gente foi pra Chocofest. Aí no meio da viagem eu fiquei entediado e comecei a ler. Aí me deu um enjoo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre passo muito mal quando eu tento ler no carro. Aí me deu uma ânsia de vômito e eu falei, mãe, tô passando mal. Ai, Ronaldo, para de ler então. Daí eu parei de ler, coloquei a mão pra fora, descansei até o enjoo passar. Mãe, quê? Mãe, fala. Para, guri. Olha, estamos chegando. Chocofest! Daí a gente finalmente chegou. E a cidade tava linda, tava toda decorada, cheia de coelho na rua, pessoas fantasiadas entregando amostra de chocolate, lojas gigantes de chocolate caseiro, esculturas de chocolate, tinha até uma cascata de chocolate. Cascata de chocolate. Um dia eu vou mergulhar em você, Cascalate. Enfim, a Chocofest deu tudo certo. Eu e minha família comemos um monte de chocolate, passeamos, vimos um monte de coisa legal, tiramos fotos, filmamos. Daí quando tava anoitecendo a gente decidiu ir embora. E eu tava no carro realizado, cheio de chocolate na pança. Mas daí eu fiquei entediado e comecei a ler. E pra quê? Comecei a ficar enjoado. Aí eu falei, mãe, tô passando mal. De novo, Ronaldo, para de ler, guri. Daí eu parei de ler e esperei um pouco. E o enjoo não passou. Ô mãe, eu tô passando mal mesmo. Coloca a mão pra fora então. Aí eu coloquei a mão pra fora e o enjoo não passou. Mãe, eu tô passando muito mal. Ai, Ronaldo, o que tu tem? Vai vomitar? Mãe, eu tô meio enjoado, mas acho que vomitar eu não vou. E foi isso que aconteceu, eu acabei vomitando no carro, mó chato. E na verdade nem foi muito, foi um vomitinho bem pequenininho. Mas foi o suficiente pra deixar minha mãe irritadíssima, passar essa energia pro meu pai, daí os dois discutem e começam a brigar durante a viagem inteira, estragando a viagem, a volta pra casa e o resto do dia. E foi assim que eu destruí a Páscoa. Ei, fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu tenho reparado que vocês andam comentando muito sobre o meu cabelo. Ronaldo, por que você mudou o cabelo? Ronaldo, você cortou o cabelo! O quê? O Ronaldo cortou o cabelo? Mas vocês sabiam que esse cabelo aqui não é o pior corte que eu já tive na minha vida? Não, nem perto disso, eu já tive uns cabelos horrorosos. Tipo, sinceramente, os piores cortes de cabelo do mundo inteiro. E é essa história que eu vou contar pra vocês hoje, os piores cortes de cabelo que eu já fiz na minha vida. E foi mais ou menos assim. Bom, primeiramente, pessoal, eu só gostaria de dizer que eu sou uma daquelas pessoas que odeia cortar o cabelo. Não é nem pelo novo visual ou quando o corte não fica tão bom, é mais por causa dos outros mesmo. Porque sempre quando eu cortava o meu cabelo, no outro dia, quando eu ia pra escola, chegava na classe, todo mundo vinha falar: Ô Ronaldo, cortou o cabelo! E esse cabelo aí, cortou? Ah, cortou o cabelo! Não, eu não cortei.
Caiu no banho! Pois é, e por esse motivo eu sempre hesitava em cortar o cabelo, deixava crescer o máximo possível pra não ter que passar por esse constrangimento de novo. Mas tinha horas que não dava, o cabelo ficava compridão e eu ficava literalmente comendo cabelo, então tinha que cortar. Daí eu ia pro cabeleireiro contra a minha vontade, sentava lá na cadeira e ele vinha perguntar: Oi, Ronaldo, que corte a gente vai fazer hoje? Nossa, eu não pensei nisso, e agora? Daí sabe quando bate aquela ansiedade, você não sabe o que responder, você tá lá muito nervoso, não se decidiu ainda, não sabe o que falar, então eu literalmente escolhi o primeiro corte de cabelo que eu vi na minha frente. E isso, pessoal, foi uma péssima ideia. Não sei, faz como aquele cara ali da revista. Você quer aquele corte mesmo? Sim. Você tem certeza? Tenho sim, é esse corte. Eu sempre quis esse corte, desde sempre. Por favor, corta rápido, eu só quero me livrar disso, vai. Daí o cabeleireiro cortou meu cabelo exatamente como tava no cara da revista. E era um corte muito feio, era um corte horroroso, era um corte fora de moda, era um corte nada a ver. Era um corte com o cabelo repartidinho assim, pessoal, e lambido pros lados. Eu nem vou conseguir fazer agora, mas era muito feio. Não representava 1% do que eu queria. Que horror! Daí o cabeleireiro tinha finalmente terminado de cortar meu cabelo. Prontinho, o que achou? Ficou horrível, pessoal. Ficou horrível. Ficou muito ruim, sério. Ficou muito diferente. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Daí, óbvio, né? Fui pra escola no outro dia, cheguei na classe e... cortou o cabelo! Ficou um lixo! Tá um lixo teu cabelo! Tá horrível! Sério. Bom, mas eu mereci. Eu mereci ser zoado. Esse corte de cabelo foi horrível. Mas esse não foi o pior. Porque tiveram piores. Pessoal, como eu falei pra vocês que eu odiava ir no cabeleireiro, teve uma época da minha vida que eu decidi que eu nunca mais ia em cabeleireiro. Então eu decidi que eu ia começar a cortar meu cabelo em casa com gilete, porque eu acho que isso estava na moda por algum motivo. Eu vivia cortando o cabelo dos meus amigos e eles viviam cortando o meu cabelo com gilete. Era legal, dava pra socializar bastante e no final disso tinha um corte de cabelo novo. Só que quando meus amigos cortavam meu cabelo, não ficava ruim, ficava legal assim, sabe? Ficava meio tortinho, beleza, mas ficava estiloso, repicadinho, ficava interessante. O problema era quando eu tentava cortar em casa, sozinho. Daí tinha muito problema. Muito problema mesmo. Porque em casa a gente geralmente só consegue se ver de um ângulo, né? Um ângulo que a gente se vê no espelho e fica cortando. Então, por mais que você corte e fique super bacana no ângulo que você tá se vendo, quando você virava de lado, tava lá uns buracos de rato, tudo desparelho, tudo desproporcional e tudo feio! Pior ideia, pessoal. Pior ideia é cortar o cabelo em casa sem ajuda. E muitas vezes, pessoal, demorava um tempão pra eu perceber que o corte tava um lixo. Lembrando, né? Sempre que eu me olhava no espelho nesse ângulo, tava bom, né? Eu não conseguia olhar pros lados pra ver se tinha uns buracos, pra ver se tinha umas coisas erradas. Tanto que quando eu acabava de cortar o cabelo, eu pensava, nossa, amanhã eu vou pra escola e vai ser massa, esse cabelo novo aqui, a galera vai curtir. Mas daí chegava na aula e todo mundo falava, meu, o que aconteceu com atrás do seu cabelo? Tá tudo torto, tem um buraco aqui, um buraco. Olha aí, meu. Ronaldo tá com um buraco no cabelo. Não dá. Por mais que eu tente fugir de cabeleireiro, não tem como. Agora eu ia ter que voltar no cabeleireiro pra arrumar esse cabelo feio! Mas com certeza, pessoal, esse não foi o pior corte de cabelo, acreditem ou não. Porque o pior corte de cabelo que eu já tive na minha vida foi quando eu era criança, um mini Ronaldo, e minha mãe me levava pra cortar o cabelo. E ela que escolheu o corte. E durante anos da minha vida, pessoal, sério, mais de 5 anos, eu tive o pior corte de cabelo de toda a existência humana. Graças à minha mãe. Porque era ela que escolhia. Daí minha mãe sempre me levava lá no cabeleireiro de mãos dadas, me colocava na cadeira e falava pro cabeleireiro: corta aquele estilo cogumelo. Cogumelo? Legal. Cogumelo tem no Mario. Será que eu vou ficar que nem o Mario? Não, Ronaldo. Você não vai ficar que nem o Mario. Você vai ficar muito pior do que o Mario. Você vai ficar parecido com o Toad, na verdade.
Na real, Toad mesmo, ele tem cabeça de cogumelo. O que eu quero dizer com isso é que durante minha infância inteira, eu sempre tive o pior corte de cabelo do mundo. O corte cogumelo. Ou tigelinha, ou piniquinho, como você quiser chamar. E isso me assombra muito, pessoal, porque eu sempre, quando eu vou ver minhas fotos de criança, tá lá aquele cabelo cogumelo, aquela tigela gigante. Aquela tragédia em formato capilar, que coloca uma tigela na sua cabeça e corta tudo. Meu Deus, é muito feio! Ah, é muito feio. Corte de cabelo de cogumelo. E até hoje, pessoal, eu tenho pesadelos com isso. Eu sonho que um cogumelo vai me engolir inteiro e vai cuspir só os meus ossos. Não. Isso é demais, eu tô brincando. E sempre quando eu volto pra casa da minha mãe, eu vejo aquelas fotos com aquele cabelo gigante, eu sempre pergunto: ô mãe, como assim, meu? Qual era a tua ideia de cortar o meu cabelo que nem um cogumelo, hã? E ela sempre respondia: Ronaldo, eu achava que tu ficava muito bonito com esse cabelo. Bonito, é? Mesmo assim, mãe, te amo. Mesmo que você queria que eu cortasse cabelo em formato de cogumelo. Fala pessoal, bem-vindos ao Gato Galáctico. Você ainda não sabe o que é o Gato Galáctico? Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu sou o contador de histórias do YouTube. Você já sabe e você já conhece. Um coelho. Não acredito. Uma história que eu sempre quis contar pra vocês, desde que descoberto a minha paixão. Um milhão de galácticos! 2 milhões de inscritos! Vai! Explosão de cocô! Sejam líquidos. Tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês. E foi mais ou menos assim. Renata Batata. Oi, sou isso! Your name is... E agora? Ai! Amizade! Ativar! Vamos criar uma história juntos. Qual é o personagem principal? Eustácio Caco. Eu sou o Eustácio. Matheus da Montanha. Sou Matheus. Emílio o Milho. Sou Emílio o Milho. Dante o Elefante. Eu sou Dante o Elefante. E a história do Pudim Ambiente. Como eu fugi da pior vitória da minha vida. Tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês. Que é sobre como vocês mudaram minha vida. Muito obrigado.